Pessoal, é o seguinte, vamos começar aqui, já tem pessoa suficiente, tá? Boa noite mais uma vez para quem entrou agora, entrou recentemente. Vamos começar aí nosso bate-papo, nossa conversa, nossa aula. É até estranho falar em aula desse jeito. Mais uma vez eu queria perguntar para vocês aí como está o acesso aos materiais que eu coloquei essa semana. A princípio, todo mundo conseguiu acessar já? Pessoal, outra coisa que eu queria comentar com vocês é a respeito do nosso método de trabalho. Vocês acham que esse formato que a gente está adotando, que eu estou colocando vários vídeos, e aí a gente tem um encontro síncrono por semana, né? Vocês acham que esse formato tá bom? Ou vocês acham que é mais interessante a gente marcar mais encontros ao vivo durante a semana, em mais espaços, em mais dias? Eu queria que vocês comentassem aí, o que vocês acham? Por mim tá bom, professor. Não tem muito problema da forma que a gente está tendo os nossos encontros e as aulas que o senhor está postando lá no Classroom, não. Tá, beleza então. Beleza. A outra coisa que eu queria falar com vocês mas mesmo assim, as aulas que estão marcadas lá naquela planilha do ensino remoto que eu falei, os encontros ao vivo, eles são. Eles variam bastante, tá? Eles, eles vão variar de dia. Óbvio que vocês vão ficar sabendo. Se eu falar assim, não, essa semana vai ser quarta, essa semana vai ser sexta, desde que não bata com o horário de nenhum outro professor, esse horário vai variar de encontro ao vivo. E pode ter semanas que tenham mais do que o que está marcado lá, mas aí eu vou atualizar a planilha e vou estar avisando aqui. Vai ser de acordo com a necessidade da gente, né? É bem flexível quanto a isso. Eu queria falar que hoje eu postei. Eu queria falar que hoje eu postei também uma atividade, nossa segunda lista de exercício, que vai abordar os temas que a gente vimos recentemente, que foi radiação eletromagnética, as propriedades da radiação eletromagnética e espectros atômicos, tá? Hoje a gente vai discutir, tirar algumas dúvidas aí de radiação do corpo negro e iniciar e revisar um pouco de efeito fotoelétrico. E aí já no começo da próxima semana já tem exercício desses dois temas, tá? Envolvendo também a parte lá de quântica, do início da quântica, das ideias de Planck também, algumas questões sobre isso para a gente fechar rápido essa parte, que foi justamente o que a gente tinha visto lá na aula presencial, só que agora a gente está revendo de novo. Para na própria próxima semana a gente já começar conteúdo inédito, tipo o que a gente não tinha visto ainda, que é a dualidade da partícula onda, princípio da incerteza, até chegar no modelo de Bohr, lá no modelo de Bohr mais para frente, tá? Então, essa semana vai ser de conteúdo novo. Eu vou estar postando também, provavelmente hoje ou amanhã, apesar de ser sábado, eu vou postar amanhã, alguma questão para a gente discutir lá em forma de fórum, tá? Para a gente debater alguma coisa relacionada com esse conteúdo atual que a gente está trabalhando aqui, que é a parte de radiação eletromagnética e espectros atômicos, alguma coisa relacionada a isso. As listas de exercício, eu não estou fazendo aquelas listas absurdas de 50, 60, 180 questões, nada disso. Estou fazendo questões assim bem mais aplicadas e algumas conceituais, mas outras aplicadas já no próprio conteúdo. Tá? Porque não adianta a gente fazer nosso tempo não é tão amplo assim como a gente queria, é um tempo bem curto. Então, eu vou tentar colocar os exercícios bem específicos daquilo que a gente está estudando. Tá? À medida do possível, nos exercícios eu vou procurar algumas questões também
interessantes, questões de marcar, por exemplo, questões de concursos sobre o tema, porque geralmente a gente está estudando essa parte aqui no ensino superior, e às vezes a gente tem somente aquelas questões lá conceituais tal, e às vezes a gente sente falta de questões mais objetivas, como que cai isso em provas do dia a dia, porque também é importante, né, para a nossa formação, tanto a formação de vocês como futuros professores, futuros químicos, ou como futuras pessoas também que vão estudar para concurso da área, né? Então também é tudo interligado, a gente tenta abranger a maior parte das coisas. Eu acho interessante também a gente ter essa abordagem, para não ficar preso só naquelas coisas conceituais. Tá, isso era o que eu tinha que falar no início. O que mais que eu vou falar? Tá, agora eu vou abrir o microfone para vocês falarem aí sobre dúvidas dos nossos últimos vídeos, os conteúdos. É porque na última postagem eu coloquei 2 vídeos, um do YouTube, que é o vídeo meio engraçado do cara narrando lá a parte da teoria quântica, e também tem um slide meu que eu narrei, no caso, eu estava tentando explicar, estava explicando, e tem também um slide que eu não expliquei nada, que esse era para vocês estudarem mesmo e estar revendo os conteúdos, que é a parte de radiação do corpo negro. Para quem conseguiu ver o vídeo, conseguiu ver esse slide e também o slide anterior que falava de radiação eletromagnética, eu queria saber se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, algum questionamento para a gente poder comentar aqui. Ó, seguinte, as atividades eu coloquei, todas as atividades eu coloquei sem data de entrega, tá? É óbvio que vocês vão se esforçar para me entregar o mais rápido possível, né? Mas eu coloquei a princípio sem data de entrega para dar essa flexibilidade. Obviamente, obviamente, se eu perceber no decorrer dos nossos estudos aqui, eu perceber que será necessário aplicar algum teste, alguma lista de exercício especial, aí sim, essa eu vou colocar uma data de entrega para vocês fazerem. E também algum trabalho que eu vou passar também, à medida que for prosseguindo os conteúdos, vai ter alguns trabalhos, aí esses sim terão datas de entrega. Mas essas listas de exercício, o objetivo delas é vocês treinarem e fixarem os conteúdos. Ela não tem data de entrega, mas é importante que todo mundo entregue. Quem não entregar, obviamente, vai ser penalizado de alguma forma aqui nos nossos critérios avaliativos. Né? Como eu falei lá no início, tudo que a gente está fazendo aqui na disciplina vai valer ponto. Né? Seminário lá no final, trabalho, fórum de discussão, e essas atividades de exercícios, elas também serão utilizadas como critério de avaliação. Então é importante que você entregue. Mas eu estou deixando bem flexível quanto à data de entrega. Mas eu aconselho não deixar acumular, né? Também deixar acumular tipo 5, 6 listas para entregar e aí depois ficar me devendo no final, eu acho que isso é chato. Então é melhor se esforçar para entregar tudo no prazo. Aliás, entregar o quanto antes, não é nem no prazo, entregar o quanto antes. Outra coisa, deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que é necessário a gente falar um pouco ainda de radiação do corpo negro, catástrofe do ultravioleta, essas coisas, ou já posso passar para efeito fotoelétrico? O que a maioria acha?
Todo mundo está enxergando aí, né? O slide? Eu tô vendo, professor. Beleza, então, ó, seguinte, para a gente não perder tempo, esse é o slide de uma aula que eu denominei aula 8, seguindo a nossa sequência aqui, sobre a teoria quântica, que na verdade essa é a introdução à teoria quântica, né? Já vimos na aula passada a parte da radiação eletromagnética, parte dos espectros atômicos. Foi falado que a radiação eletromagnética. Por que a gente estudou radiação eletromagnética mesmo? Porque a gente viu que a gente não consegue observar o átomo, né, diretamente. Então, para estudar o átomo, o comportamento do átomo, é necessário observar a radiação que o átomo absorve ou emite. E esse ramo da química que estuda a radiação que as substâncias dos átomos emitem é a espectroscopia, né? Então, essa radiação, ela na verdade, essa luz que ele emite, ela vem em forma de radiação eletromagnética. Então, para eu estudar a radiação eletromagnética, a primeira coisa que eu tenho que saber é as propriedades da radiação eletromagnética. E a radiação eletromagnética são formadas por ondas. Então, por isso que a gente estuda as propriedades das ondas, tá? É por isso. Porque é através da radiação que os átomos emitem que eu vou estudar os átomos. Por isso que é um estudo indireto, tá? A gente tá seguindo uma sequência cronológica e meio lógica no estudo dos átomos, né? Antes de estudar a radiação eletromagnética, a gente tinha parado no modelo de Rutherford, né? Tinha visto lá o modelo de Rutherford, bonitinho, o modelo planetário. Tínhamos visto também o problema do modelo de Rutherford, que ele não conseguiu explicar como que os elétrons ficavam ao redor do núcleo sem se chocar com o núcleo. De acordo com as leis da física clássica, previam que ia ter um choque dessas partículas, né? A gente viu isso, viu o modelo de Thomson lá atrás. Thomson foi o cara que descobriu os elétrons. Viu o modelo de Dalton, que foi também muito importante para a época. E lá no início vimos a ideia de átomo lá dos filósofos da Grécia Antiga, né? Eu estou indo de trás para frente. Estou indo ao contrário, na verdade, de frente para trás no período histórico, né? Isso que eu comentei anteriormente. E a partir do modelo de Rutherford foram surgindo problemas e alternativas e soluções para tentar ter um modelo atômico mais sofisticado, né? Então, toda essa parte da radiação eletromagnética, espectros atômicos, eram problemas inerentes da estrutura da matéria que tinha naquela época que estavam precisando ser resolvidos. E à medida que foram realizados os experimentos e as observações dos experimentos, foi sendo modificada a nossa compreensão de matéria, tá? Então, essa é um resumo geral. Toda aula eu tenho que fazer esse resumo geral para a gente não ficar perdido, tá? Porque, tipo, esse conteúdo tem muitos fatos, muitas experiências, muitos resultados, observações. E toda vez que o cara começa a aula já do nada, de onde parou, geralmente a pessoa fica perdida. Pô, por que eu estou estudando isso mesmo, hein? Por isso que eu sempre tento fazer um resumo anterior para a gente se localizar, para depois seguir em frente, certo? Então, visto que já estudamos a radiação eletromagnética, que ela é importante para estudar os átomos, a gente está aqui procurando compreender como é a estrutura eletrônica dos átomos, né? E visto que os espectros atômicos também eram um problema que precisava ser explicado e resolvido, lembram que lá nos espectros atômicos já tinha alguns estudos de Balmer, de Rydberg, para prever as linhas espectrais, mas não explicava por que que os espectros eram formados por linhas ao invés de ser um espectro contínuo, como o espectro da luz branca proveniente do Sol, né? Quando passa pelo prisma, que está aqui inclusive na capa do slide, quando passa pelo prisma luz branca, ele se decompõe em várias cores, né? Várias cores formando um contínuo de cores. Então isso ainda... Nossa. É porque começou o cachorro do vizinho a fazer barulho. Começou o cachorro do vizinho a fazer barulho. Dá raiva. Na hora que eu tô gravando, na hora que eu tô ministrando aula. Que raiva. Então, beleza. Então, continuando aqui. Certo? Então, esse era um mistério que ainda precisava ser resolvido. Por que os espectros do átomo de hidrogênio eram linhas, ao invés de ser um espectro contínuo, tá? Aí, com o decorrer do tempo, meu Deus do céu, que situação. Com o decorrer do tempo, já tinha se, com o decorrer do tempo,
e com os estudos posteriores, apareceram outros problemas para serem resolvidos. Além do espectro de absorção do hidrogênio, espectro de emissão do hidrogênio, espectro atômico do hidrogênio, que já era um problema que intrigava os físicos, tinha um problema da radiação do corpo negro, que era outra questão que não tinha sido resolvida ainda na época. E o que era a radiação do corpo negro? Que vimos nas aulas anteriores. A radiação do corpo negro, na verdade, eram corpos que eram aquecidos. Né? Esses corpos aquecidos, eles não tinham preferência de absorção nem de emissão de radiação. Né? E aí, quando eram estudados esses corpos negros, a física clássica, na época, ela previa, ou ela dizia, que qualquer corpo negro, a qualquer temperatura não nula, deveria emitir uma radiação ultravioleta muito intensa. Né? Então, qualquer corpo negro, a qualquer temperatura não nula, deveria emitir uma radiação ultravioleta muito intensa. O que quer dizer? Quer dizer que qualquer objeto ele levaria a uma devastação ao seu redor, por meio da emissão de radiação, já que todo corpo com uma temperatura diferente deveria estar emitindo radiação muito intensa, então ele iria devastar todo o ambiente. Além da radiação ultravioleta intensa, esse corpo negro ele ia emitir raio-x e raios beta, raio-x e raios gama. Né? Só que a gente sabe que, na verdade, o corpo negro ele emite radiação, mas não acontece isso que a física clássica previa, né? Radiação ultravioleta muito intensa para qualquer corpo diferente de zero. A gente sabe que a física clássica previu uma coisa, mas na realidade não acontecia isso. Então, algo estaria errado. Mas o que estaria errado? Como que resolver isso? E aí foi a parte que surgiu a teoria quântica de Max Planck, para explicar isso. Vimos também, lá na parte de radiação do corpo negro, que existiam vários estudos qualitativos e até quantitativos a respeito da radiação do corpo negro. Né? Se você lembrar lá das leis que relacionavam energia, intensidade, comprimento de onda, frequência do corpo negro, lá com a lei de Stephan-Boltzmann, com a lei de Wien, né? Tínhamos leis já qualitativas e quantitativas para prever propriedades do corpo negro. Só que a radiação do corpo negro ela não estava explicada completamente, faltava ainda uma explicação completa. E a principal explicação completa que era necessário formular ou resolver era a explicação que previa a catástrofe do ultravioleta. Né? A catástrofe do ultravioleta é o seguinte, ó. Deixa eu ver uma maneira mais fácil de eu tentar explicar isso daqui. Deixa eu pegar aqui um tipo de ponteira diferente, ponteador de laser. Tá. A maioria das curvas, percebem essa daqui, a maioria das curvas do estudo do corpo negro, ele previu uma curvatura com os dados experimentais em formato aqui de uma parábola. Tá? Então você tinha comprimentos de onda pequenos e grandes, você tinha uma intensidade, e os dados da radiação emitida pelo corpo negro, ele tinha essa variação. Ele chegava no máximo aqui e tinha mínimos tanto para comprimentos de ondas maiores, aqui perto de 8.000, e tinha mínimos para comprimento de ondas menores, aqui entre 0 e 2.000. Então, a forma do gráfico da radiação do corpo negro, ou seja, da radiação emitida por um corpo negro, a forma do gráfico, o espectro do gráfico do espectro de emissão, ela tinha essa forma, certo? Forma de uma parábola, com máximo aqui em cima, beleza? E aí os vários estudos experimentais que tinham na época, eles tentavam explicar esse gráfico aqui, esse espectro de emissão. Eles tentavam explicar isso, ou seja, através de teorias, fórmulas matemáticas, eles tentavam simular esse dado experimental. O que é simular esse dado experimental? Se a teoria desses caras para explicar o espectro da radiação do corpo negro estivesse correta, a teoria estivesse correta, as expressões matemáticas estivessem corretas, os dados simulados seriam similares aos dados experimentais. Porque uma teoria, para uma teoria ser válida e ser robusta e aceita pela comunidade científica, essa teoria ela precisa ter concordância com os dados experimentais, com aquilo que observa no laboratório. Por exemplo, lá no laboratório, o cara prevê que uma determinada propriedade é igual a x, x ao quadrado, certo? O cara prevê que uma determinada propriedade é igual a x ao quadrado. Ou se não, o cara prevê que uma determinada propriedade tem um valor de 100. Ele mediu lá uma propriedade, digamos, a pressão de algum gás e, sob determinadas condições, a pressão lá bateu 100.
sem ATM. E aí um cara quis explicar essa pressão, essa teoria, quis explicar esse fato experimental através de uma teoria. E ele propôs uma teoria, certo? E aí no final das contas, quando ele formulou a teoria, a matemática, as aproximações e tudo, o cálculo dele, que ele calculou, chegou a pressão aproximadamente de 50, metade do valor experimental. O que a gente vai fazer com a teoria desse cara? Vai aceitar ou vai aceitar a teoria ou vai descartar? Com certeza a gente vai descartar. Se a pressão se o fato experimental que eu observei é igual a 100 ATM e eu estou prevendo que ela é igual a 50 ATM, então a minha previsão está muito longe da realidade, do fato experimental. Então toda vez que uma teoria estiver bastante longe do fato experimental, essa teoria vai ser descartada. Certo? Então, isso essa explicação que eu estou falando aqui para vocês é de maneira bem grosseira, falando de pressão, falando dessas coisas. É óbvio que aqui o experimento que eles estavam trabalhando aqui é uma coisa muito mais sofisticada, tá? Então, os estudos da época, eles estavam tentando prever se as fórmulas ou as leis e teorias deles estivessem corretas, toda vez que eles fossem simular o espectro da radiação emitida pelo corpo negro, eles teriam gráficos similares. E aí o físico mais importante, aliás, um dos caras mais estudiosos dessa época aqui, que estavam tentando explicar a radiação do corpo negro, foi Hyland Jennings, tá? Foi um físico brilhante da época que estava tentando estudar isso. E aí quando o Hyland Jennings tentou formular a teoria dele para explicar a radiação do corpo negro, olha o que aconteceu com o gráfico dele em relação ao dado experimental. Percebe que é uma coisa totalmente diferente. O dado experimental está aqui, essa linha cheia, e os dados provenientes da teoria de Hyland-Jennings está aqui, essa linha tracejada. Ó. Percebe que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, as estimativas de Hyland-Jennings para radiação do corpo negro tá totalmente fora da realidade, tá totalmente incorreta. E ainda tem uma coisa interessante, ó. Eu vou ler até esse trecho aqui para vocês. Deixa eu afastar o celular aqui, porque o negócio tá bravo. Seguinte, eu vou ler esse trecho aqui com calma para a gente entender o que é catástrofe ultravioleta. Para comprimentos de onda grandes, deixa eu mudar aqui agora. Espero que o cachorro não solte um latido violento agora, bem na hora que vai dar certo. Para comprimentos de onda grandes, ou seja, essa região aqui, ó, né, comprimento de ondas grandes, essa região de 6.000, 8.000, a equação de Hyland-Jennings, ela se ajusta aos resultados experimentais, ó. Percebe, ó, o resultado experimental tá aqui, ó, e o resultado de Hyland-Jennings, ó, tá relativamente seguindo a mesma tendência. É óbvio que ele não vai ficar um gráfico em cima do outro, né? Mas para essa região de grandes comprimentos de onda, os resultados experimentais estão ajustados com os resultados de Hyland-Jennings, né? Mas para comprimentos de ondas curtos, ou seja, para comprimentos de onda pequeno, que é essa região aqui, há uma discordância muito grande entre essa teoria, que é a teoria de Hyland-Jennings, e a experiência. Olha os dados experimentais, ó. Tá aqui, ó, né? Os dados experimentais. Esse aqui que eu estou riscando. E já a teoria de Hyland-Jennings, os dados teóricos dele estão indo para onde? Lá para cima, ó. Tá? Estão indo lá para cima. E estão indo para essa região aqui, para menores comprimentos de ondas, né? Aliás, não está indo para menores comprimentos de onda, está indo para a região do ultravioleta. E essa discordância é justamente chamada de catástrofe do ultravioleta, tá? Então, os dados, se os dados de Hyland-Jennings estivessem corretos, a radiação do corpo negro levaria a uma catástrofe do ultravioleta, que os dados estimados por ele tá indo para a região do ultravioleta, estão subindo. E, na verdade, o que verifica experimentalmente é que não ocorre catástrofe do ultravioleta, né? É interessante também notar que em algumas formulações de outros físicos da época, eles tentavam outras teorias para explicar a radiação do corpo negro, e às vezes elas conseguiram prever essa curvatura dos dados experimentais aqui para regiões de baixo comprimento de onda, mas falhava para altos comprimentos de onda. Então é como se fosse um cobertor curto, né? Você cobre um lugar e descobre o outro. Tipo, uma teoria acertava de um lado, mas errava para o outro. A outra teoria acertava de um lado e errava para o outro. Ninguém conseguia descrever corretamente o comportamento da radiação do corpo negro.
Tá? Então percebe que a radiação do corpo negro, o entendimento é fácil, é um corpo aquecido que está emitindo radiação, ela não tem preferência em absorver ou emitir qualquer tipo de radiação. Só que o comportamento quantitativo foi um quebra-cabeça na época, para explicar como o comportamento quantitativo das emissões da radiação do corpo negro, foi um quebra-cabeça. E aí surgiu o gênio, né? Surgiu o cara, o gênio, pra gênio não tem jeito, surgiu o cara brilhante, certo? O cara, como as pessoas falam hoje, o cara que pensou fora da casinha, fora da caixa, tem essas expressões de hoje em dia, então o cara que pensou desse jeito foi Planck. Planck, ele, de acordo com a teoria dele, que a gente vai ver já já, ele pegou os dados da teoria que ele propôs, fez alguns ajustes teóricos, empíricos, e aí quando ele foi plotar os dados, de acordo com as equações dele, ele obteve essa curva aqui em vermelho, ó, que eu estou riscando todo. Ó. Percebe que o perfil da curva é similar ao perfil experimental. Ela vai, tem o máximo, chega, vai para o mínimo. É óbvio que esse gráfico aqui de Planck está diferente desse gráfico experimental aqui, porque aqui tá em escalas diferentes, aqui está em frequência, aqui está em comprimento de onda, aqui está em potência irradiada, lá está em outro tipo de intensidade. Mas quando você ajusta as escalas as escalas aqui, as unidades, ajusta as unidades e ajusta as escalas, você vai perceber, tem até na internet alguns gráficos relacionados a isso, que a lei de Planck, ou que o Planck previu, essa curva aqui prevista em vermelho, ela fica completamente em cima do comportamento experimental. Então, toda vez que uma curva, ou um gráfico, ou uma tabela, os dados teóricos ou previstos, eles ficam similares aos experimentais, você diz que aquela teoria é válida para explicar o fato experimental. Então, percebe que a curvatura da teoria proposta por Planck, ela é bem similar à curvatura da teoria prevista, da teoria observada experimentalmente, tá? E aí aqui em preto está de novo os dados previstos pela teoria de Rayleigh-Jeans. Então percebe que não tem nada a ver, a discordância total. Então Planck foi o cara que resolveu o problema, tá? Mas e aí, como que Planck resolveu esse problema, professor? Me explica isso daí. É isso que a gente vai ver agora, tá? Quantização. Planck resolveu o problema, eu vou ler esse trecho aqui com calma para a gente entender. Planck resolveu o problema da radiação do corpo negro, que depois foi aplicado para outros fenômenos, da seguinte maneira. O que ele fez? Ele fez uma suposição que se afastava drasticamente dos conceitos aceitos na época, ou seja, é por isso que ele pensou muito além do que tinha na época, que era a física clássica. Ele pensou totalmente fora do que se imaginava. A física clássica, ela considera que ela considera, deixa eu ver aqui, que os átomos e as moléculas, elas podem emitir ou absorver qualquer quantidade de energia radiante, né? Então as trocas energéticas entre a matéria, seja ela moléculas, átomos, a física clássica prevê que essa troca de energia poderia ocorrer de qualquer quantidade, certo? Qualquer quantidade. E aí Planck falou o seguinte, Planck sugeriu que os átomos e as moléculas, elas podiam emitir ou absorver energias apenas em quantidades discretas, tá? Certo? Apenas em quantidades discretas. Ou seja, em pequenos pacotes bem definidos. Aí Planck deu o nome de quanto a menor quantidade de energia que pode ser emitida ou absorvida na forma de radiação eletromagnética. E a energia de um único quanto de energia é dada por HNI, que é a fórmula mais importante aqui da parte introdutória de teoria quântica, certo? Então, foi uma suposição bastante audaciosa. Resumindo tudo isso que eu estava lendo, a física clássica, ela previa isso, que a troca de matéria, ou a troca de energia entre sistemas, átomos e moléculas, elas poderiam ocorrer em qualquer quantidade, não tinha uma quantidade definida. Já Planck falou o seguinte, essas trocas de energias entre átomos e moléculas, elas só vão poder ocorrer através de pacotes bem definidos. Esse discreto quer dizer pacotes definidos de energia, tá? Então essa já foi uma ruptura geral em relação à teoria, em relação à física clássica que tinha na época, tá? Então esse slide aqui ele resume bem o que é o fenômeno da quantização, o que é ali o coração da quântica, é isso, é definir que as trocas energéticas são através de pacotes fixos ou discretos de energia, tá? Ou definidos, tá?
Aí, beleza. Aí a gente chega na equação fundamental aqui da quântica, do início da teoria quântica, que a equação fala que a energia de um único quanto, ou seja, daquele pacotinho de energia, né? Você tem as trocas de energia através de pacotes, né? Passou um pacote de energia, o segundo pacote, e aí vai indo. As trocas são através de pacotes definidos. E cada pacotinho daquele tem uma energia igual a HNI, na qual H é uma constante, conhecida hoje como constante de Planck, que ela tem um valor de 6,63 vezes 10 a menos 34 joule por segundo, e aqui é a frequência, o Ni, né? Então, a energia de cada quanto de energia, a energia está relacionada com a constante de Planck e com a frequência, tá? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Ainda mais, tá? Falando um pouco mais de energia de um sistema, ou falando de quantização, já que eu falei de discreto e algo contínuo, a energia de um sistema não é uma variável contínua, de acordo com a quântica, né? A teoria não é uma variável contínua. A energia somente pode assumir alguns valores específicos, ou seja, ela é discreta ou quantizada. Vocês vão sempre escutar falar disso aqui quando estiver falando da quântica. A energia ela é discreta ou quantizada. Aqui é um gráfico que mostra algo contínuo, né? Algo contínuo, tem sempre uma continuidade, não tem nenhuma ruptura. E aqui é algo discreto ou quantizado, né? Você tem aqui um degrau específico, você tem aqui um outro degrau. Então, quando eu falar em discreto, quer dizer coisas definidas ou específicas, tá? Então, aqui é um exemplo de como que a energia é, aqui para o nosso caso, levando em consideração a teoria quântica. Assim, alguém poderia falar, né, também, professor, então quer dizer que a física clássica é um lixo, ela não presta para nada, para explicar nada, tudo que eu estudei lá no ensino médio sobre lei de Newton, aquilo não vale nada, não presta para nada? Não, na verdade, ela presta, tem que ter muito cuidado em relação a isso, a essa confusão em relação às teorias. A física clássica, que é aquela que a gente conhece com relação às leis de Newton, ela é uma física muito importante, tá? Ela consegue prever os movimentos de sistemas macroscópicos, né, como movimentos planetários, por exemplo, movimentos de carro, né, numa rodovia, consegue prever lá a velocidade, aceleração, vocês veem lá na cinemática, o corpo macroscópico caindo, queda livre, consegue prever lá a força com que ele vai atingir o solo, consegue prever aceleração, orientação, toda a análise vetorial, tem tudo isso. Na física clássica é uma física bastante importante e interessante para fenômenos macroscópicos. Mas aqui, para o nosso mundo microscópico, que é o mundo subatômico, essa física clássica não é aplicável. Para poder explicar os fenômenos que ocorrem no mundo atômico ou microscópico, é necessária uma nova física. E essa nova física é a física quântica. E ela se baseia em trocas energéticas que ocorrem nos sistemas microscópicos. As trocas energéticas são através de pacotes definidos de energia. Tá? Eu falei rápido aí, mas o resumo é basicamente isso. A Francivaldo, boa pergunta, eu vou já falar sobre isso. É interessante também notar que o Planck, na época que ele propôs essa teoria dele, ele não queria que tivesse uma mudança da física clássica, certo? Porque ele era um cara fã de Newton, das ideias de Newton, ele não queria que tivesse essa ruptura. Naquela época ele achava que essa ideia dele aqui de quântica ia ser só um incremento, ia ser só uma partezinha ali da física clássica, uma aproximação para resolver um problema. Só que aí, com o passar do tempo, ele descobriu que não era isso. Essa física nova aqui, a quântica, era uma nova física, era uma ruptura total daquilo que já existia, tá? Então é interessante notar em relação a isso. O Francivaldo perguntou aí, colocou no chat, falando assim, então a constante de Planck se deu a partir desse experimento? Se deu a partir desse experimento. Mas é o seguinte, não foi bem um experimento, tá? Na verdade, é o seguinte, o Planck ele já tinha vários dados experimentais dos outros físicos que estavam estudando isso aí anteriormente. O que o Planck fez? Foi pegar os vários dados e aí ele juntou esses dados e aí é o seguinte, ele propôs, estudando os dados experimentais, ele falou assim, se eu admitir que as trocas energéticas elas acontecem somente em pacotes de energia, e essas pacotes de energia tem aquela fórmula H igual a Ni, e tem outras fórmulas lá mais esquisitas que a gente não vai comentar aqui, que é mais para o estudo da física quântica, se eu admitir que isso acontece, e jogar lá nas expressões dos físicos que estavam estudando na época, eu consigo prever os dados experimentais. Ele ia conseguir prever esses dados aqui, quando ele fez os ajustes.
Então, essa teoria quântica aqui inicial de Planck ela foi uma teoria meio que uma teoria meio que teórica. Foi uma teoria que envolveu muito artifício matemático. Tá? Ele pegou os dados que já existiam na época, foi colocando vários artifícios matemáticos até chegar numa expressão que conseguia prever os dados experimentais. Só que para prever os dados experimentais, foi necessário ele colocar um termo empírico, uma constante, que foi a constante de Planck. Então é meio assim, tinha os vários dados da época, experimentais e teóricos. Aí ele falou, se eu admitir que a energia é trocada através de pacotes, e eu admitir que existe um fator de correção, que no caso é a constante de Planck, eu consigo prever os dados experimentais. Aí ele colocou lá e preveu. Aí ele teve que propor assim, então, para isso dar certo, para mim conseguir provar os dados experimentais, vai ter que existir essa constante. E essa constante recebeu o nome de constante de Planck. Essa constante é como se fosse um ajuste para poder conseguir prever os dados experimentais. É um assuntozinho meio complicado de explicar, mas de forma bem geral, a constante de Planck ela se deu a partir dessa época, tá? É importante lembrar que o Planck ele não fez experimentos, ele fez observações e manipulações matemáticas com os dados que já tinham na época, tá? Então, de modo geral, a gente pode deixar a resposta como assim, dessa maneira, tipo assim, a constante de Planck ela surgiu a partir dessas observações e manipulações matemáticas, ou dessas formulações da teoria da explicação da radiação do corpo negro. Tá? Então, de maneira geral, é isso. A constante de Planck apareceu sim nessa época, e através desses estudos aqui de radiação do corpo negro. Deu para entender aí, Francisco? Falando aí do fenômeno da quantização, sempre que a gente fala de fenômenos de quantização, na aula lá eu já tinha explicado também, né, na aula presencial. A gente consegue, às vezes, ter dificuldade de entender, né? Mas a quantização, a gente tentando aplicar para problemas do cotidiano, diários, para tentar explicar, não que aqui está ocorrendo a quantização, aqui na verdade é uma analogia, né? A quantização poderia ser explicada de acordo com uma pessoa caminhando numa rampa. Você percebe que a energia potencial aqui vai aumentando de maneira descontínua, certo? Aumentando aqui de maneira descontínua, de maneira contínua. Né? À medida que a rampa, o cara vai subindo aqui, a energia potencial dele vai subindo sem valores definidos. Já esse outro exemplo aqui, desse cara aqui subindo a escada, a energia potencial dele também vai aumentando, só que no caso vai aumentando em valores definidos, à medida que ele vai subindo cada degrau. Então essa subida de escada aqui é uma subida quantizada, digamos assim. Né? Então esse é um exemplo meio que análogo. A gente pode tentar entender a quântica ou a quantização através desses exemplos aqui análogos, de uma maneira mais didática, tá? Então, o que é importante ficar na cabeça de vocês é que, levando em conta a quantização, ou a teoria quântica de Planck, de maneira bem resumida, quando eu perguntar para vocês, vocês vão lembrar de quê? Que a teoria quântica prevê que as trocas energéticas entre átomos, moléculas, elas ocorrem em pacotes definidos de energia. E cada pacote definido de energia tem a sua energia específica como sendo H-Ni, né? H constante de Planck e Ni a frequência. Tá? Basicamente isso. O que fala essa parte aqui? Deixa eu afastar o celular para não poder enxergar, que tá difícil. Eu lembro, esse slide aqui eu coloquei na época das aulas presenciais, que eu acho que o Taitson, não sei nem se ele está aqui presente, ele tinha me perguntado na época porque se todas as trocas de energia que aconteciam nos sistemas que a gente conhece, se elas eram através de pacotes definidos, tá? Todas as trocas eram através de pacotes definidos de acordo com a teoria quântica. E, na verdade sim. Se a teoria quântica de Planck está correta, que é justamente essa pergunta esse slide está de acordo com a pergunta que ele tinha feito na época, eu tinha ido até atrás para ver isso. Fala assim, se a teoria quântica de Planck está correta, por que esses efeitos não são tão óbvios no nosso dia a dia? Né? Por que a gente não consegue ver um fenômeno no dia a dia e falar assim, aquele fenômeno ali está acontecendo porque ele é quântico? Você não vê no meio da rua as pessoas falando isso, né? Você não vê essas coisas. Por quê? Outra pergunta também que poderia surgir é por que as variações de energia parecem ser contínuas em vez de quantizadas, né? Quando a gente está estudando qualquer variação de energia do nosso dia a dia, a gente parece que a variação de energia é contínua e não quantizada, como dizia Planck.
e é quântica. Aí o cara pode pensar, de acordo com observações do dia a dia, macroscópicas, você deve pensar, não, essa teoria quântica não existe, não, isso aí é conversa. Mas na verdade tem uma explicação para a gente não conseguir ver isso no dia a dia. A primeira explicação é o seguinte, a magnitude da constante de Planck, ela é um fator decisivo para a gente não ver isso no dia a dia. Porque se você perceber que a constante de Planck, ela é algo elevado a 10 a menos 34. Tá aqui, ó. É algo elevado a 10 a menos 34. Então é algo muito pequeno. Relativamente pequeno não, é algo muito, muito, muito extremamente pequeno. Né? Então, um quanto de energia, que é o HNI, que é a frequência multiplicada pela constante de Planck, se a constante de Planck é pequena, esse quanto de energia vai ser uma quantidade o quê? Extremamente pequena. Né? Aqui, ó, o E, a minha energia do quanto de energia, é igual a H multiplicado pela frequência, HNI. Se isso aqui é algo extremamente pequeno, quando ele multiplicar pela frequência, independentemente do valor da frequência, a minha energia aqui vai ser pequena, né? Por quê? Porque a energia é diretamente proporcional à constante de Planck. Certo? Então, então é por isso que esses fenômenos e variações as variações de energia, elas não conseguem ser visualizadas como sendo quântica, porque elas são energias bastante pequenas. Então, no nosso cotidiano, a gente não consegue ver essa variação sendo quantizada. Mas ela existe. Então, de maneira geral, as regras de Planck, elas são sempre as mesmas, mesmo para o mundo macroscópico quanto para o mundo microscópico. Tá? Então, aqui embaixo eu falo justamente isso. Ó. Para o objeto macroscópico, o impacto das energias quantizadas parece completamente despercebido. Né? No nosso mundo cotidiano, dia a dia, a gente não consegue ver o impacto de energias quantizadas, porque a minha energia ela é bastante pequena, tendo em vista que a minha constante de Planck é algo extremamente pequeno. Só que quando você vai para o mundo microscópico, lá para o mundo atômico, que as energias são pequenas, aí você consegue ver ou consegue entender que as teorias de Planck são bastante notáveis, tá? No mundo microscópico, as energias lá são pequenas, tá? Então, os fenômenos quânticos, eles aparecem, eles conseguem ser mensurados somente em escala atômica. Então é por isso que a teoria quântica não é tão popular, porque ela só está ali na escala atômica. No nosso dia a dia, na escala microscópica, a gente não consegue observar, não consegue associar alguns fenômenos quânticos. Tá? É basicamente isso. Tá? Enquanto eu vou deixar o microfone aberto, ou bate-papo aí, o Tades está presente, vou deixar o microfone aberto, ou o chat, para vocês comentarem alguma coisa, tirarem mais alguma dúvida em relação a isso tudo que eu falei. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Falem aí. Aí, alguém pode falar assim, professor, até lá no começo da aula, o senhor falou a sequência do que a gente já havia estudado e do que íamos estudar. E aí eu entendi, foi uma sequência bem lógica. Agora que você começou a falar de quântica, de energia, eu não estou entendendo mais, não estou mais entendendo o que isso tem a ver com átomo. Não estou mais entendendo o que isso tem a ver com átomo, que a gente está estudando lá no início. Tem tudo a ver, né? Porque lá na frente, o próximo modelo atômico, que é o modelo de Bohr, que vamos estudar, ele vai admitir que o elétron, para ele não cair no núcleo, de acordo com a física clássica que preveu isso lá para o modelo de Rutherford, ele vai ter que o elétron vai estar presente em órbitas com energias específicas, com energias quantizadas. Então, Bohr foi um cara que utilizou essas ideias aqui de Planck lá no modelo atômico dele. Então, para mim não chegar aqui e explicar o modelo de Bohr e falar que o elétron tem energias quantizadas, e aí você vai falar, mas o que é quantizado? Que história é essa? Eu estou explicando logo a teoria de Planck, de quantização, para quando eu chegar lá no modelo de Bohr, você já falar, é quantizada, vem lá da quântica da teoria de Planck. Então, vocês já conseguiram fazer aquele, entendi, entendeu? Então é por isso que a gente está estudando isso daqui. Então eu estou já contextualizando e explicando por que estamos estudando isso aqui, para a gente não ficar depois voando. Tá? Beleza aí?
Já que temos mais um tempinho aí, eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou passar a lista de frequência, vou procurar ela aqui rápido, geralmente o computador trava quando eu estou procurando. E logo em seguida eu vou falar um pouquinho de efeito fotoelétrico, se der tempo, né? Então, ah, não, seguinte, a equação que Planck utilizou para prever aquelas curvas dos dados experimentais são equações gigantescas, tá? Ele juntou trabalhos de Rayleigh Jeans, de outros físicos, tá? São outras equações que ele usou para poder prever as curvas. Só que no final, a conclusão da teoria de Planck, a conclusão que ele tirou disso tudo é que a energia, de acordo com a formulação dele, a energia de cada quanto é igual a Hν. Então, esse Hν é a equação que Planck propôs para explicar os fenômenos quânticos. Não foi a equação que Planck usou para escrever aquelas curvas lá do radiação do corpo negro, tá? É importante frisar isso. Vamos ver aqui se eu irei achar a lista de frequência para vocês assinarem, tá? Vamos ver aqui. Tá, então tem a lista de frequência, coloquem aí e depois a gente continua. Então vamos lá, seguinte, para continuarmos aqui, eu vou falar um pouco de efeito fotoelétrico, tá? Não sei se eu vou terminar, não sei se vou finalizar hoje efeito fotoelétrico, mas pelo menos dar uma revisada do que a gente já havíamos visto anteriormente, tá? Depois que a teoria quântica foi estabelecida não, foi proposta por Planck, era necessário mais aplicações da teoria, tá? Porque para uma teoria ela ser válida, é necessário que ela tenha dado experimental e consiga prever dados é necessário que ela consiga prever os dados presentes ali que ela está trabalhando, ela consiga descrever, não é nem prever. Para uma teoria ser aceita, é necessário que ela consiga descrever os dados experimentais presentes, dê uma travada, e consiga prever dados futuros, tá? Então, é como se uma teoria ela tivesse que passar por teste, né? Beleza, a teoria quântica lá de Planck conseguiu prever os dados do efeito fotoelétrico, mas para ela ser validada e adquirir o nível de confiabilidade que ela tem até hoje, a gente está em 2020. Essa teoria foi proposta em 1900 e ela é válida até hoje. Os pesquisadores que trabalham com física quântica, química computacional, prevendo propriedades de moléculas através de cálculos computacionais, eles utilizam a teoria quântica de Planck lá de 1900. Então a teoria é robusta. Só que para ela adquirir o status que ela tem hoje, foi necessário validações ou provações. Então, assim que ela foi proposta, a primeira validação, ou provação, ou utilização dessa teoria, foi a utilização dela para estudar o efeito fotoelétrico. Para explicar o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, ele já era um problema também da física, que já existia há bastante tempo, mas que ainda não tinha explicação, tá? E aí, o cara que explicou o efeito fotoelétrico, deixa eu passar aqui. O cara que explicou o efeito fotoelétrico foi Einstein, utilizando as ideias de Planck, certo? As ideias quânticas de Planck. Então, foi mais uma aplicação de sucesso da teoria quântica de Planck, que aí, depois que Einstein utilizou a teoria de Planck para explicar o efeito fotoelétrico, a teoria de Planck ganhou outro status, tá? Você imagina um problema, que era o efeito radiação do corpo negro. A teoria de Planck resolveu.
Aí o efeito fotoelétrico, que também era um problema que intrigava os físicos da época. Aí o Einstein foi o Einstein foi e utilizou a teoria de Planck e também resolveu o problema, conseguiu explicar. Aí você imagina como a teoria do Planck ganhou um outro status. Deixa eu ver aqui. A Tamires não conseguiu colocar o nome. O que aconteceu aí, Tamires? Me fala. Deu algum, sei lá, caiu, deu algum erro? A gente tenta resolver. Mas de qualquer forma a aula está gravada. Se você não conseguir, eu pego o teu nome e coloco lá na minha planilha. Já que o chat vai ficar gravado, eu pego o teu nome, sei que tu está presente e coloco lá na planilha. Se você não conseguir, não tem problema não, tá? Então, vamos lá, falar de radiação, falar de efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, o que é o efeito fotoelétrico, hein, gente? Qual o conceito? O conceito é esse aqui, ó. É a ejeção, ou seja, a retirada, a emissão de elétrons de um metal quando sua superfície é exposta à radiação ultravioleta. Então, a ideia de efeito fotoelétrico, vocês não vão esquecer, é muito fácil. Você tem aqui uma chapa metálica, e aí você tem aqui uma fonte de radiação, né? Aqui uma fonte de radiação ultravioleta. Na hora que a radiação ultravioleta, essa fonte de radiação, como se fosse um laser, né? Tá saindo uma luz, está apontando para a chapa metálica. Na hora que essa luz, que é a radiação, saindo da fonte, ela atinge o metal, ela vai fazer com que elétrons saiam do metal, tá? Sejam expulsos do metal. Então, como se eu pegasse um metal, apontasse um laser, só que um laser com energia, com radiação UV, ultravioleta, e aí quando eu estou apontando esse laser, quando o laser entra em contato com o metal, esse laser vai fazer os elétrons do metal migrarem, saírem, certo? Ejetarem, tá? Então esse é o fenômeno do efeito fotoelétrico, tá? É a ejeção de elétrons de um metal quando a superfície é exposta à radiação ultravioleta. Tamires, também na outra aula não consegui. Tá, eu vou anotar vocês. A Tamires vou colocar na planilha da aula passada e a Vitória Kelly eu vou colocar na planilha da aula atual. Na planilha de frequência, tá? Pode ficar tranquilo. Tá, então a gente já falou aqui o que é o efeito fotoelétrico. Quais observações na época tinha sobre o efeito fotoelétrico? Tinha essas observações aqui, ó. As observações experimentais, ó. Nenhum elétron é ejetado até que a radiação tenha uma frequência acima de um determinado valor. Então, para mim expulsar o elétron aqui do metal, é necessário que a minha radiação eletromagnética tenha uma frequência específica, tá? Tenha um valor específico. Outra coisa, os elétrons são ejetados imediatamente, por menor que seja a intensidade da radiação. Então também é interessante que, independente da intensidade da radiação, os elétrons são ejetados rapidamente, imediatamente. Então a teoria quântica vai explicar isso aqui também. Que isso é justamente um problema para ser explicado, que a gente não conseguia entender na época. A gente não, os físicos na época não conseguiam entender. Outra coisa, a energia cinética dos elétrons ejetados aumenta linearmente, ou seja, aumenta de maneira proporcional com a frequência da radiação incidente, tá? Diretamente proporcional com a radiação incidente no metal, né? Então, aquilo que eu acabei de mencionar anteriormente são evidências experimentais que tinham na época, são observações experimentais. E aí vem outro gênio, vem o Einstein, tá? Para explicar aquilo que era observado experimentalmente, mas que não tinha explicação, tá? Tudo isso que eu falei aqui são observações experimentais. Só que algumas faltam explicar. E é justamente o que Einstein fez. Só que para Einstein explicar, ele utilizou a teoria de Planck, tá? Primeira coisa que Einstein falou. Ele falou que a radiação eletromagnética que sai aqui da minha fonte, do meu laser, ela é feita de partículas. Então isso já foi uma coisa absurda na época. Porra, tá saindo um laser ali, uma luz ali da fonte, aquilo é partícula. A radiação eletromagnética é partícula. Então isso já foi uma revolução também absurda. Então a radiação eletromagnética é feita de partículas, que foram chamadas de fótons na época, tá? E a gente conhece fótons até hoje. Outra coisa, cada fóton que compõe a minha radiação eletromagnética, ela pode ser entendida como um pacote de energia. Opa! Se ele falou que cada fóton pode ser entendido como um pacote de energia, ele já está remetendo aqui às ideias de Planck. Então é aqui onde o Einstein está utilizando as ideias de Planck. Percebe que Planck falou que as trocas energéticas entre átomos e moléculas são em pacotes de energia? Então, Einstein utilizou a teoria de Planck aqui no efeito fotoelétrico, né? Ele fala que cada fóton é um pacote de energia, tá? Então a pessoa olha aqui o laser, aqui a luz, como uma luz qualquer.
Só que, na verdade, a gente vai entender isso aqui como sendo vários fótons, ou seja, como sendo cada fóton um pacotezinho de energia, certo? Ou seja, cada partículazinha com a sua energia atribuída. Outra coisa, a energia do fóton, ela está relacionada com a frequência da radiação, de acordo com essa equação aqui. É igual a Hni, que é justamente a constante, que é justamente a equação de Planck. Então, foi aqui que Einstein utilizou também a teoria quântica de Planck, né, para falar que cada fóton de energia que compõe lá a luz, ela tem uma frequência definida de acordo com a energia aqui proposta por Planck, tá? Então as explicações aqui de Einstein, elas conseguiam basicamente explicar tudo aqui que era observado experimentalmente, tá? Eu coloquei também isso aqui, foi para falar, né, que a radiação para ela conseguir arrancar elétron, a radiação para ela conseguir arrancar um elétron do metal, ela precisa ser uma radiação energética. Então é radiação ultravioleta, né, que são radiações que você tem aqui uma escala de aumento de frequência, então de aumento de energia. Então geralmente a radiação no infravermelho, que está nessa parte aqui, ela não ia conseguir arrancar elétron, então ele é utilizado a radiação ultravioleta, né? Então, à medida que eu saio aqui da direita para a esquerda, eu estou aumentando a frequência. Se eu estou aumentando a frequência, estou aumentando a minha energia. Então, as radiações ultravioletas são mais energéticas, não são elas que são utilizadas para arrancar elétrons no efeito fotoelétrico, tá? Certo? Aqui tem uma equaçãozinha básica que pergunta qual que é a energia de um fóton de luz azul, de frequência 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Então, aqui ele utiliza a equação proposta por Planck, né? Ele está admitindo que aqui é um efeito fotoelétrico, né? Ele admite que aqui é um efeito fotoelétrico e que o fóton que está saindo lá do meu, como é que fala? O fóton que está saindo lá do meu gerador de radiação é um fóton de luz azul, que tem essa frequência, e ele pede para me calcular a energia desse fóton. E é só você utilizar a expressão lá, é igual a Hni, né? Utiliza a constante de Planck, a minha frequência que foi dada na questão, e aí você vai ter a energia do fóton, tá? Essa parte aqui do efeito fotoelétrico, que falta comentar aqui para a gente encerrar a aula de hoje, é a parte quantitativa, tá? Do efeito fotoelétrico, que também foi adquirida foi proposta por Einstein, tá? Aquela parte inicial foram explicações qualitativas, que ele utilizou lá a teoria de Planck e tal, e aqui são explicações quantitativas, tá? Ele fala o seguinte, ó. Ele é um gráfico de níveis de energia, um gráfico de energia, que ele relaciona a energia que é trazida pelo fóton, Hni, que vai atingir lá o metal e vai expelir o elétron. Deixa eu desenhar aqui uma coisinha para a gente entender isso aqui, tá? Caneta. Vamos entender isso aqui. Aqui, essa linha é como se fosse a minha chapa metálica. É como se fosse o meu metal. Eu vou até falar que metal é, vou dizer que é o sódio, tá? Vou dizer que é o sódio. Aqui, ó, é o meu laser, né? É o meu laser. Aí, desenho horroroso. É o meu laser. Então aqui ele está emitindo os fótons. O meu laser aqui está emitindo os fótons. Na hora que ele atingir a superfície metálica, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer migrar os elétrons, tá? Aqui é uma aproximação do efeito fotoelétrico, tá? Aproximação do efeito fotoelétrico. Aí é o seguinte, o aspecto quantitativo do efeito fotoelétrico é esse, ó. Ele fala que se o meu fóton ele tiver uma energia específica, ele vai conseguir arrancar os elétrons. Aí vocês vão concordar comigo, primeira coisa que vocês vão concordar comigo. Vocês vão perceber que aqui no metal, os elétrons, numa ligação metálica, eles estão presos aqui na nuvem eletrônica, né? Então eles estão presos por ligações eletrostáticas, não tem jeito. Então eles têm uma energia eletrostática aqui na qual eles estão presos.
Para mim expulsar esses elétrons aqui do metal, é necessário que eu tenha uma energia para vencer as energias que fazem os elétrons ficarem aqui ligados por forças eletrostáticas. Então o elétron ele não vai sair de graça. Para ele sair é necessário que eu tenha uma energia suficiente para fazer ele sair, para vencer as energias que mantêm eles unidos, né? É como se fosse uma quebra de ligação. Então digamos que a minha energia da minha radiação seja HNI e ela seja uma energia, uma frequência específica que tem uma energia específica que faz com que a minha radiação atinja os elétrons. Se essa minha radiação que atingir os elétrons tiver uma energia igual, leve, igual ou superior à energia que prende os elétrons, os meus elétrons serão ejetados. Por quê? Porque eu vou conseguir quebrar as ligações que fazem os elétrons ficarem aqui presos no metal. Então, se a minha energia ela for igual à energia que prende os elétrons, o meu elétron vai ser ejetado, vai ser expulso daqui. Essa energia que prende os elétrons no metal, ela tem um nome, ela é chamada energia, tem esse símbolo aqui grego, é chamada energia, é chamada de função trabalho, que está aqui, a energia necessária para ejetar o elétron, tá? Então, se a minha energia, HNI, lá do fóton, tiver a mesma energia da função trabalho, eu vou conseguir ejetar os elétrons, tá? Vou conseguir vencer. Aí, se alguém, vou conseguir vencer aqui a força que faz os elétrons ficarem unidos. Aí, beleza. Agora, se a minha energia ela for um pouco maior do que a função trabalho, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir ejetar os elétrons? Vou. Só que vai ter uma sobra de energia. O que é que vai acontecer com essa sobra de energia? Essa sobra de energia vai ser também capturada pelo elétron, e aí o elétron que escapa aqui da minha chapa metálica, ele vai ter uma energia cinética, certo? Uma energia associada com o movimento. Então, além da energia que foi usada para romper, para fazer com que ele saia aqui do metal, ainda teve uma sobra de energia que o elétron ganhou, ficou com ele, e aí ele teve essa energia como forma de energia cinética, de movimento. Então, ele saiu numa relativa velocidade. Então, nesse gráfico aqui, ele fala o seguinte, que toda a energia trazida pelo fóton, ela é igual à soma da energia necessária para remover o elétron, né? É igual à energia necessária para remover o elétron, que é a função trabalho, mais a minha energia cinética do elétron, que é a energia com que ele se movimenta quando ele é expulso da chapa metálica, tá? Então aqui tem um jogo matemático, tem uma equaçãozinha matemática que relaciona essas grandezas aqui, tá? E aí alguém fala assim, professor, mas que energia cinética é essa? A energia cinética, na verdade, é a diferença da energia que o fóton aqui trouxe para arrancar o elétron, menos a função trabalho, que é a energia necessária para agitar o elétron. Então, o quão maior for a energia HNI do meu fóton, o quão maior for essa energia aqui, HNI, a diferença dela para a função trabalho, que é a função que é a energia que prende os elétrons aqui, o quão maior for essa minha energia em relação à função trabalho, vai ser a energia cinética com que os elétrons serão ejetados, tá? Então, o aspecto quantitativo é esse. Qual o total de energia preciso para tirar os elétrons do metal? Boa pergunta, Francivaldo. Rapaz, o Francivaldo é o cara, tá só mandando pergunta boa. Ele falou assim, qual total de energia eu preciso para tirar o elétron do metal? Essa energia que ele está perguntando aqui é a energia função trabalho, que é a energia para tirar o elétron do metal. Francivaldo, essa energia, cara, ela varia de acordo com o metal, tá? Vai ter uma lista de exercício aí, que eu vou mostrar, tipo, que eu vou pedir para vocês calcularem alguma coisa do efeito fotoelétrico, e aí vai ter a função trabalho do sódio, do lítio, do berílio, do rubídio. Todos esses metais aí, eles têm a sua energia para tirar os elétrons específicas, ou seja, ele tem a sua função de trabalho específica. Então a energia para me tirar um elétron do sódio é diferente para me tirar a energia do lítio, tá? Certo? E aí você vai já lá remeter para as propriedades periódicas, qual o elétron que está mais distante do núcleo, qual o elétron que é mais fácil de remover, tem toda aquela história que a gente já conhece de propriedades periódicas que vamos ver lá na frente, tá? Então a energia total para retirar o elétron, ela varia de acordo com o metal, beleza? A Vivian perguntou se isso tem a ver com energia de ionização. Assim, os valores numéricos nem tanto, tá? A ideia, para mim explicar isso, se eu fosse explicar isso para alguém, eu poderia explicar utilizando a ideia de energia de ionização, mas o valor numérico da energia de ionização e da função trabalho, ela geralmente tem uma diferença, não é a mesma coisa. Mas a ideia geral, a ideia é mais ou menos a mesma, né? Que é na energia de ionização. Assim, como a gente está no ensino superior, eu vou falar a verdade para vocês.
Se a gente fosse explicar no ensino médio, a gente poderia usar a mesma ideia, mas aqui no ensino superior nem tanto, né? Porque na energia de ionização é a energia que a gente tem para remover um elétron de um átomo isolado em estado gasoso, né? Já que a gente tem um metal. Então, do ponto de vista conceitual, é diferente. E do ponto de vista energético também é diferente. A função do trabalho aqui é diferente da energia de ionização. Só que você fosse explicar lá no ensino médio, vocês como futuros professores, vocês poderiam fazer essa analogia, né? Se você fosse explicar efeito fotoelétrico e os alunos já soubessem o que era energia de ionização, você poderia falar que era algo meio aproximado, tá? Você poderia falar que era algo aproximado, certo? Mas aqui no ensino superior elas são coisas diferentes, tá? Deu para entender aí? Aí aqui uma parte textual, né, que de acordo com os dados observados por Einstein e os aspectos quantitativos, podemos interpretar os resultados experimentais do efeito fotoelétrico à luz da teoria de Einstein. E a teoria de Einstein, no caso, também utilizou a teoria quântica de Planck, né? Rapaz, os cachorros ali da rua já começaram a latir, possivelmente os cachorros da vizinha aqui vai começar a latir também. E o cachorro que ele tem um latido quântico também. É só em momentos definidos específicos. É só quando eu tô gravando vídeo, entendeu? Aí vamos lá, eu tô na aula aqui também, né? Um elétron só pode... as observações aqui que foram observadas de acordo com o efeito fotoelétrico, ou seja, a teoria de Einstein para explicar o efeito fotoelétrico, eu fiz esse resumo aqui para explicar aqui como que Einstein explicou lá o problema do efeito fotoelétrico. Primeira coisa, um elétron, aqui é só um resumo do que a gente já viu. Um elétron ele só pode ser expelido do metal, ou seja, só pode ser expulso do metal, se receber uma quantidade mínima de energia. Tá? Essa quantidade mínima de energia é essa letrinha aqui, que é a função trabalho, tá? Do fóton. Durante a colisão. Então, para mim expulsar o elétron, eu preciso que um fóton tenha a minha energia mínima necessária para expulsar o elétron. E essa energia mínima necessária é justamente a energia função trabalho, tá? Que é a energia que prende o elétron no metal. Assim, a frequência da radiação deve ter um valor mínimo para que o elétron seja ejetado. Alguém fala assim, professor, mas o senhor acabou de falar que para o elétron ser ejetado, ele tem que ter energia necessária, energia mínima. E depois só fala que tem que ter um valor mínimo também de frequência. Como assim? É meio confuso. Não, não é confuso. Porque se eu falar de energia mínima, né, para arrancar o elétron, e eu sei que energia é igual a HNI, se eu falar de energia mínima, eu vou ter que falar também de frequência mínima, porque ambos estão diretamente proporcionais, né? Então, se eu falar de energia mínima, eu vou falar de frequência mínima. Então, para me arrancar um elétron, eu preciso de uma energia mínima, que é igual à função trabalho, que é a energia que prende o elétron no metal. E se eu tenho uma energia mínima, eu também necessito de uma frequência mínima para arrancar o elétron do metal. Então, é por isso que a radiação ultravioleta é usada para arrancar o elétron, e não a radiação infravermelho, que a radiação infravermelha ela não tem essa frequência mínima para arrancar o elétron. Consequentemente, ela não tem essa energia mínima para arrancar o elétron, tá? Assim, de modo geral. Essa frequência mínima, ela depende da função trabalho. Ou seja, isso aqui é muito óbvio, né? Se a energia depende da função trabalho para arrancar o elétron, é claro que a frequência também vai depender da função trabalho, né? E essa função trabalho, ela é da natureza do metal, que é justamente o que o Francisco acabou de falar, perguntar para mim, qual era a energia para tirar esse elétron. Então eu falei que depende do metal, realmente depende do metal, tá? Da natureza do metal, tá? Se o fóton tem energia suficiente, vamos lá, se o fóton aqui de energia HNI ele tem energia suficiente, cada colisão vai observar a ejeção de um elétron imediatamente, tá? Vamos lá, na hora que tem a chapa metálica, que o fóton que está ali presente no laser, na luz, na hora que ele colidir com a chapa metálica, com o meu bloco metálico, se o fóton tiver energia suficiente, na hora que acontecer a colisão, o elétron já vai ser expulso, tá? Então esse é o efeito fotoelétrico. Outra coisa, a energia cinética do elétron ejetado de um metal aumenta linearmente com a frequência da radiação incidente, de acordo com essa equação aqui. Então, na verdade, essa equação aqui ele está só resumindo que a frequência da radiação, que a energia cinética da radiação incidente é igual à energia que o fóton usou para arrancar o elétron menos a energia da função trabalho. É como se eu
para a gente entender isso aqui é o seguinte. É como se eu quisesse arrancar o elétron, e aí eu utilizo uma energia mínima. Se eu utilizar a energia mínima, toda aquela energia que eu utilizei, ele só deu para arrancar o elétron, não sobrou nada. É como se fosse um salário da pessoa, né? Eu vou com uns exemplos absurdos aqui. É como se fosse um salário. O cara gastou, não sobrou nada, só foi para aquela quantidade específica. Agora, se eu tenho uma quantidade de energia sobrando, além de eu arrancar o elétron, ainda vai ter uma energia de sobra. E essa energia de sobra vai ser usada pelo elétron para ele escapar com uma maior velocidade. Essa velocidade está relacionada com a energia cinética. Então, um exemplo é isso. Aí é como se o cara recebesse um salário, pagasse as contas e sobrasse uma grana. Aí essa grana é como se fosse essa sobra energética que o elétron utilizou para migrar do metal, com energia cinética de acordo aqui com a velocidade, tá? É basicamente isso. Então, hoje a gente revisou um pouquinho aqui de radiação, efeito de radiação do corpo negro, né? Aspectos qualitativos e quantitativos. Falamos hoje sobre a teoria de Planck, né? Que explicou a radiação do corpo negro. Logo em seguida, falamos de efeito fotoelétrico, que era um problema da física da época, que Einstein conseguiu explicar o efeito fotoelétrico utilizando a teoria de Planck, tá? Então, por que a gente falou de efeito fotoelétrico? Porque a teoria de Planck, que foi proposta na radiação do corpo negro, ela precisava ser provada. Ou seja, ela precisava explicar mais fenômenos. E o fenômeno que ela conseguiu explicar foi o efeito fotoelétrico, de acordo com Planck, tá? E aí, esse emaranhado de resultado, de informação, de coisas, são importantes aqui, porque o Bohr vai ser o próximo modelo atômico, ele vai utilizar a teoria quântica para explicar lá o comportamento do elétron ao redor do núcleo. Então, é por isso que estamos estudando efeito fotoelétrico, tá? Estamos estudando teoria quântica, na verdade. Depois de efeito fotoelétrico, nas próximas aulas aí, vamos estudar também falar um pouquinho de difração, tá? Que aí aí depois a gente vai cair lá numa coisa chamada dualidade partícula-onda. Vocês vão depois perceber que as ondas ou radiação eletromagnética, ora ela tem comportamento de partícula, porque aqui vocês percebem que eu falei que esses fótons aqui são partículas, né? Que estão atingindo aqui o elétron. E horas a radiação eletromagnética vai ter caráter de onda. E isso na quântica, ou na física quântica, ela tem um nome especial, que é dualidade, partícula-onda, né? A gente vai ver isso daí, o que é dualidade partícula-onda, e o que isso tem a ver com o estudo da matéria que a gente está vendo aqui, tá? Então as próximas aulas vai ser desse assunto, que é um assunto novo que a gente não viu ainda lá nas aulas presenciais, tá? Então eu vou encerrar aqui por hoje, já está com um tempinho bom aí, da nossa aula de hoje. Lembrando, mais uma vez, para quem está presente e não viu ainda, tem uma lista de exercício 2, né? Os conteúdos de radiação eletromagnética e espectros atômicos. Amanhã ou na segunda eu já vou estar colocando esse exercício já sobre quantização, efeito fotoelétrico, tá? Para a gente já ir trabalhando com esses conteúdos para não deixar acumular. E próxima semana segue aí mais vídeos, mais conteúdos. E vou marcar depois a nossa aula, vou marcar mais um encontro síncrono. Possivelmente, eu não tenho certeza, na próxima semana será na quarta, não sei. Depois eu vou estar confirmando, mandando e-mail para vocês aí, convite, tudo. E antes de encerrar, eu queria mais uma vez deixar aberto aí para mais dúvidas, questionamentos. Falem aí, antes da gente encerrar a aula. Eu sei que vocês já estão cansados também. Um minuto de silêncio. Então, se ninguém falou nada, eu vou acreditar que vocês não têm dúvida, tá? Então é basicamente isso. Então eu queria ressaltar mais uma vez, qualquer problema, qualquer coisa, questionamento, dúvida, pode entrar em contato comigo, a gente vai estar conversando. E, mais uma vez, revejam o material, os vídeos, anotem. Vou pedir, mais uma vez, que peguem os livros de Química Geral que vocês têm, que vocês gostam, que vocês têm em PDF, que têm acesso, e estudem, 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 anotem dúvidas, beleza? Se passar uma coisa que você não entendeu, não passa não. Pega lá, anota, traz aqui para a aula para a gente discutir, tá? Ou pode mandar mensagem para a gente conversar e discutir, tá? Então vou encerrando a aula de hoje aí.
É, boa noite para todos vocês. Bom final de semana. Forte abraço e é isso aí. Valeu, galera. Parece canal de YouTube, né? Que estranho. Mas é isso aí. Valeu, galera. Fala, galera.